Você vai fazer agora uma correção da sua curvatura peniana e está na dúvida se faz uma aplicatura ou se faz um enxerto? Eu vou explicar para você então exatamente o que é isso. Eu sou o Dr. Alexandre Miranda, médico urologista andrologista, pesquisador na área de medicina sexual masculina. Então, é muito comum o paciente chegar e ter duas opções possíveis e viáveis para corrigir uma curvatura peniana. Dentre elas, a aplicatura ou o enxerto. Mas o que seria basicamente isso? Bom, vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho uma curvatura peniana, vou mostrar aqui para vocês. A curvatura peniana nada mais é do que uma assimetria, uma diferença entre dois lados de um cilindro. Então aqui ó, eu tenho um lado curto e aqui eu tenho um lado longo. Como é que eu faço a correção dessa curvatura? Basicamente, eu tenho que igualar esses lados. O lado curto tem que ficar igual ao lado longo. Isso pode ser feito de duas formas. Ou eu venho aqui e aumento esse lado curto para ficar igual ao lado longo, ou eu venho aqui e diminuo esse lado longo para ficar do tamanho do lado curto. Ah, mas vários trabalhos falam que quando você faz aplicatura, não tem diferença do comprimento peniano. Bom, sim. Por que isso acontece? Porque a aferição feita do comprimento peniano, ela é feita na parte de cima do pênis. Então, você pega lá a régua, vem aqui ó, no pubis e ó, mede quanto que dá até o osso púbico do pênis do paciente. Lembrando que 80% dessas curvaturas são para cima, né? São curvaturas dorsais. Por isso que, quando você faz a correção diminuindo o lado longo, que está aqui embaixo, o lado longo da curvatura para cima, eu venho aqui e diminuo. Quando eu chego aqui ó, nesse pênis retificado e olho aqui em cima, ó, o comprimento vai ser o mesmo, não vai ter muita diferença, porque o lado de cima não foi mexido. E aí tem essa falsa impressão de que você fez a cirurgia e o comprimento peniano não foi alterado. Só que, talvez, o melhor seja falar de volumetria, que sim, o volume peniano foi alterado. Bom, como é que seria a diferença de um lado para o outro? Então, eu peguei aqui para vocês terem uma ideia. Esse aqui seria o tamanho peniano na curvatura. Esse aqui seria ele depois de fazer uma aplicatura, uma redução do lado maior. E aqui, ó, o mesmo modelo quando eu faço, então, uma retificação com a colocação de um enxerto. Então, entendam que quando eu comparo a aplicatura, o resultado final da aplicatura com o resultado final do enxerto, há sim uma diferença significativa. E essa diferença que vocês estão vendo aqui, basicamente ela é igual à diferença que eu tenho de um lado para o outro. E como é que eu sei mais ou menos qual é essa diferença? A cada 30 graus de curvatura, você vai ter 1,6 centímetros de diferença, na média. Isso quer dizer que se eu tenho um pênis com 60 graus, essa diferença é de 3,2 centímetros. Então, com isso em mente, o médico quando vai decidir com você qual a melhor forma de tratamento, ele está pensando também no comprimento peniano final e na recuperação dessa volumetria peniana. Em geral, quando temos curvaturas menores do que 60 graus, quer dizer, eu estou pensando numa perda menos importante do comprimento peniano, principalmente naqueles pacientes que já possuem um comprimento peniano acima da média, a gente pode discutir uma cirurgia de uma aplicatura porque ela traz consigo a simplicidade e menor risco para o paciente em relação à complicação. Por isso que, na grande parte das vezes, sendo possível, o médico vai tentar adotar uma aplicatura. Porém, quando você tem pênis com tamanhos menores, quando você tem uma redução já significativa do comprimento peniano gerado pela doença de Peyronie, que é, sim, uma doença que tira comprimento peniano do paciente, em geral lá 2, 3 centímetros de comprimento, então a gente vai tentar uma cirurgia que tente poupar ou tente recuperar um pouco do que foi perdido. Uma coisa que a gente sempre fala é, seu pênis nunca mais será exatamente igual como ele era, porém a gente está tentando recuperar o que a doença tirou, tá? Então, quando a gente olha a comparação entre a realização de uma aplicatura e a realização de um enxerto, sim, temos diferenças em termos de volume peniano e de comprimento peniano final. Então, resumindo, ou eu vou botar o meu pênis no tamanho, ó, que do lado curto, e o meu pênis todo ereto vai ter o tamanho do lado curto, ou eu vou botar do tamanho do lado longo, meu pênis todo ereto vai ter o tamanho do lado longo, tá?
Espero que esse vídeo tenha tirado a sua dúvida. Não esquece aí de deixar os seus comentários, as suas dúvidas, para que eu possa responder, fazer novos vídeos e comentar. E óbvio, dá o seu like, se inscreve e compartilha no canal. Um grande abraço para você.